Aqui nós temos um becker, que é uma das vidrarias mais comuns de um laboratório de química. Um becker é um copo, só que ele é fabricado em um tipo especial de vidro, que nós chamamos de vidro borosilicato, tanto que está escrito aqui boro 3.3. Do lado eu estou colocando um outro copo, que é um copo normal usado em residência, que é de vidro comum. O vidro borosilicato foi desenvolvido pelo Otto Scott e é chamado de borosilicato 3.3 porque o coeficiente linear de dilatação térmica dele é muito baixo, é 3,3 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Para nós compararmos com o vidro comum, também chamado de vidro soda cal, você observa que o coeficiente de dilatação térmica dele é bem maior, que mostra que ele dilata mais do que o dobro do borosilicato. E se um material muito rígido dilata demais, em geral ele trinca. Então, essa é a principal vantagem do vidro borosilicato. Ele pode ser aquecido e resfriado sem sofrer choque térmico. Além disso, a condução de calor dele é bem melhor do que a do vidro comum. E isso é muito bom no caso de você precisar aquecer ele. Significa que ele esquenta rápido e pode esfriar rápido também. Os metais são assim também, né? Eles conduzem bem calor, esquentam rápido, esfriam rápido. Então, por todas essas razões, quase sempre a gente trabalha num laboratório com vidro borosilicato. Eu vou até tirar esse copo normal daqui. Existe becker de vários tamanhos. Aqui eu coloquei um de 50 ml, os menores são os de 5 ml e os maiores em geral são os de 2 litros. Você até pode encontrar becker maior do que 2 litros, mas 2 litros são os mais fáceis de se encontrar nessas lojas comuns. Olha, o volume máximo deles costuma ficar bem estampado. A graduação de um becker é muito útil para você ter uma ideia do volume que tem aqui, mas é só uma ideia. Esse volume é aproximado e você não tem nenhuma precisão nesse tipo de medida. Essa tinta aqui é fabricada com frita de vidro, o que significa que ela é muito resistente a ataque de ácidos, ataque de bases, solventes e até abrasão moderada. Eu coloquei um pouco de água aqui e aqui nós temos uns 200 ml. Só isso, eu não posso dizer mais nada. Uns 200 ml é o máximo que dá para falar. Não vai ser esse tipo de material aqui que eu vou poder usar para medir um volume de um líquido com uma certa precisão, com um determinado grau de confiança. É tudo aproximado mesmo. Eu já mostrei a razão de estar escrito boro 3.3. É só para mostrar que é o borosilicato, que é resistente a choque térmico, né? Por ser fabricado naquela composição que nós apresentamos. E agora nós já sabemos que isso significa também que ele conduz melhor o calor do que um vidro comum. Essa região aqui é interessante para poder marcar com uma caneta, com um pincel. Você pode escrever, por exemplo, amostra 1 e identificar o becker para você não confundir o que tem ali na hora com outra substância, ou até com outro becker que também esteja cheio. Quando nós queremos fazer a agitação de um conteúdo que esteja dentro do becker, nós temos algumas opções. A mais interessante é adicionar uma barra de agitação magnética, que é um ímã revestido de teflon, e colocar esse becker em cima de um agitador magnético. Quando você liga ele, essa barra fica girando e o conteúdo ali fica sob agitação e pode ser uma agitação bem vigorosa. Depois de usar, você desliga a agitação e dá para recolher essa barra de agitação magnética usando um outro ímã. Aqui eu estou usando um ímã de ferrite, esses de alto-falante mesmo, então basta chegar perto ali e ir acompanhando até você poder pescar essa barrinha. Aliás, eu falei pescar, essas barrinhas de agitação magnética também são muito conhecidas por peixinho. Eu já vi o pessoal chamando elas até de pulguinha. Então é bom você saber o nome vulgar dessas peças também. É claro que se você quiser agitar uma solução na mão, você pode pegar um outro instrumento, que é esse bastão de vidro, e ir agitando manualmente o que você precisa misturar. O problema de fazer isso é que tem alguns procedimentos que levam horas em que o material fica sob agitação. E por isso aí é importante você ter um equipamento de agitação magnética no laboratório. Agora, se você precisar agitar por pouco tempo e não quiser usar o bastão de vidro, tem uma vidraria para isso. É o Erlenmeyer, que é esse recipiente aqui. Ele tem um pescoço bem fino, justamente para você ter apoio para poder pegar e fazer movimentos circulares com a mão. E o pescoço fino também ajuda a não perder material por causa de respingos aí caírem para fora desse Erlenmeyer. Uma pessoa que trabalha muito tempo em um laboratório costuma chamar o Erlenmeyer só de Erlen mesmo. Ela pode falar assim, eu vou fazer isso num Erlen de 250. Ou seja, ela vai fazer num Erlenmeyer de 250 ml, é o volume dele. Mas voltando à questão da agitação magnética aqui, eu vou te mostrar com mais detalhes por que essa barrinha de agitação fica girando. Dentro desse equipamento aqui, que chama agitador magnético, tem um ímã acoplado em um motor.
Quando a gente gira esse botão, o motor gira o ímã interno do equipamento e a nossa barrinha magnética, que também é um ímã, vai acompanhando esse movimento. Outra coisa interessante desse equipamento é que muitos deles, além de agitarem, têm a função de aquecimento. Quando você liga essa função, ele começa a aquecer uma placa. A temperatura máxima que eles costumam atingir é por volta de 350 graus Celsius. Esse equipamento nosso aqui, ele é um pouco mais potente do que isso e atinge até uns 500 graus. Claro que aqui você tem um controle de temperatura para ajustar para aquela que for mais conveniente no experimento. Acontece muito de você precisar tanto aquecer quanto agitar o conteúdo de um becker. Então é muito conveniente ter um equipamento que tanto agita quanto aquece. Um detalhe interessante sobre essas barrinhas, eu não sei se você notou, mas eu usei uma barrinha que tem um anel central no meio dela. Esse anel ajuda muito essa barrinha a girar com facilidade numa superfície plana. Você pode ver aqui que ela vai encostar só mesmo no anel e fica com pouco atrito e ela vai ficar bem estável girando em um becker, por exemplo, que tem uma superfície plana. Já essa outra barrinha aqui, olha só, ela é toda lisa. Eu vou tentar girar ela aqui, mas ela gira com uma certa dificuldade, porque tem mais atrito. Então é o seguinte, em geral nós usamos a barrinha com um anel em superfícies planas e essas barrinhas lisas em superfícies curvas, por exemplo, em um balão de fundo redondo. Eu vou montar um aparato aqui para segurar um balão de fundo redondo e te mostrar isso. Esse equipamento aqui chama suporte universal, a base dele é bem pesada, nele eu vou acoplar essa garra aqui que vai prender o meu balão. Aqui para prender basta rosquear ela até ficar bem fixa. Esse suporte universal aqui serve como apoio para eu poder prender várias coisas em laboratórios. E em relação à garra, existe um monte de tipos e de formatos. Essa aqui é só um tipo delas. Essa é uma garra que tem uma mufa fixa, né? A mufa é um instrumento onde a gente parafusa essa garra no suporte universal. Eu fixei essa outra vidraria, bem redondinha aqui, que chama balão de fundo redondo. E olha que interessante, eu vou colocar o agitador magnético bem embaixo desse balão. Depois de deixar tudo alinhado, nós colocamos a barra de agitação magnética lisa dentro do balão e quando você liga a agitação, você vai ver que o sistema agita bem e por mais que a gente deixe numa velocidade, talvez até na velocidade máxima de agitação aqui, a barrinha magnética fica bem estável, agitando vigorosamente. Então, a regra prática é essa, né? Se a barrinha tem anel, nós usamos em superfície lisa, e se a barrinha for lisa, a gente usa em superfície curva. Eu vou desligar a agitação e vou pescar essa barrinha com um ímã de HD. Esse ímã também é muito fácil de encontrar em sucata e é muito bom para fazer isso. Esses ímãs são de neodímio, né? E eles são bem potentes para isso. Existe sim um equipamento, um pescador de barrinha de agitação magnética para comprar em lojas especializadas de produto para laboratório. Mas, sinceramente, tendo um ímã desse tipo aqui, dificilmente você iria precisar de um pescador próprio. Quando um balão redondo está sob agitação, você tem espaço aqui e você pode aquecer o balão usando um banho. Para isso você precisa colocar um recipiente entre o balão e o agitador magnético. Você ajusta a altura do balão, para ficar bem dentro do recipiente e completa o recipiente com água, com óleo, Daí o banho vai transferir o calor da placa justamente para o balão e aí você consegue aquecer esse balão. Dá para ir medindo a temperatura do banho para ter uma noção por alto da temperatura que vai estar eventualmente lá dentro do balão. Quando você faz um banho para aquecimento, é importante pensar em qual líquido que você vai colocar lá. Se for um banho de água, o vulgo banho-maria, em teoria a temperatura máxima que a água atinge é por volta de 100 graus Celsius. Mas eu vou te adiantar que você só usa um banho-maria se precisar aquecer até uns 70 graus Celsius. Acima disso, a pressão de vapor da água é tão grande que ela começa a evaporar demais. Fora o fato de você ter que repor água toda hora, isso é um tédio. Então, nessa situação, você vai precisar fazer um banho de óleo. Essa tabela que nós apresentamos aqui mostra algumas opções interessantes. De um modo geral, a escolha de cada substância tem as suas vantagens e desvantagens. Uma informação bem importante aqui é o ponto de fulgor. Se for explicado de uma forma bem simples, o ponto de fulgor é a temperatura que a substância pode pegar fogo se estiver em contato direto com uma chama ou com uma fonte de calor qualquer. Nesse caso, o maior problema é porque o vapor formado já cria uma atmosfera propícia para isso. O álcool etílico 70%, por exemplo, ele tem um ponto de fulgor entre 16 a 17 graus. Como nós falamos sobre o balão de fundo redondo, aqui vai uma informação muito importante. Existe o balão de fundo redondo e existe o balão redondo de fundo chato.
Por mais que o balão de fundo chato seja prático para você usar, porque é fácil deixar ele em cima de uma superfície, é muito importante te dizer que a espessura do vidro de um balão de fundo redondo é muito maior do que a de um balão de fundo chato. Um balão de fundo redondo, ele é quase 4 vezes mais espesso do que o outro. Na verdade, se você for fazer uma reação química que aquece, ou se você for precisar aquecer ela, então a gente sugere você dar total preferência para o balão de fundo redondo, porque é até perigoso você aquecer um balão tão fino assim, como é o caso desses de fundo chato. Vou fazer uma observação aqui sobre a boca desses balões. Isso aí é o que nós chamamos de junta de vidro esmerilhado. É esmerilhado porque foi passado num esmeril para o vidro ficar bem áspero. Nesse balão aqui nós temos a conexão fêmea da junta. E eu peguei, por exemplo, um funil de vidro com uma junta tipo macho para te mostrar essa conexão. Esse é um funil de vidro com a boca bem larga. Em geral ele é usado para transferência de sólidos. Existem vários tamanhos de juntas diferentes. Essa aí é uma junta do tipo 2440, o que quer dizer que o diâmetro interno da parte fêmea é de 24 milímetros e ela tem o comprimento de 40 milímetros. Nesse desenho aqui nós temos, por exemplo, uma junta 1922, onde você pode ver melhor essas dimensões. Essa imagem foi adaptada do livro do Zubrick, que é um livro muito interessante, vou deixar aqui como referência bibliográfica para você consultar. Eu vou aproveitar e te mostrar uma filtração desse óleo residual de frituras. E olha só, ele está bem sujo. Ele tem esse material insolúvel aí, tem um aspecto turvo também, que nós chamamos de material particulado, né? Que está disperso ali. Para isso eu vou usar o suporte universal, que nós já te apresentamos. Nele nós colocamos um becker para poder coletar o material que for filtrando. E aqui eu vou usar uma garra para poder prender o funil. Inclusive o ideal nem seria uma garra, seria um anel de metal que iria segurar a parte cônica do funil, assim ele não ficaria deslizando, né? Ele ficaria bem alinhado. Aqui já dá para ver a importância de um anel de metal para fazer isso, porque você pode ver que quando eu fixo o funil com a garra, ele até fica fixo, né? Mas ele desloca um pouco. Esse funil aqui tem um bico mais largo, né? O que até permite a gente poder adaptar ele com a garra. Você pode ver que ele está um pouquinho torto, eu vou até alinhar ele um pouquinho melhor. Se tivesse um anel, a gente não teria esse tipo de problema. E para filtrar, eu vou usar um filtro de papel para café. Estou usando o menor deles, é o de tamanho número 102, né? Se você for usar esses filtros aqui, você precisa dobrar ele bem aqui, justamente para o líquido não forçar a costura deles, e sim forçar na própria dobra. Esse é um detalhe importante para quem trabalha com esse tipo de filtro. Então nós encaixamos ele aqui em cima e então nós vertemos o óleo sujo ali dentro e ele vai começar a filtrar. Essa é uma filtração chamada de filtração simples. O líquido escorre por gravidade, então esse processo pode ser bem lento. Aqui eu vou até aproveitar para te mostrar uma outra função do bastão de vidro, que é para ajudar a conduzir um líquido para o funil. Principalmente quando você tem um recipiente que não tem aqueles bicos que ajudam a escorrer o líquido. Então basta encostar o bastão bem próximo do local do recipiente e deixar o líquido escorrer ao longo do bastão. Esse é um outro uso bem comum para esses bastões. Aqui demorou quase 1 hora para poder filtrar tudo, né? E dá para ver bem a diferença do material antes de filtrar e depois de filtrado, né? A cor muda bastante e principalmente a turbidez, né? Você pode ver que à direita a gente tem um material que está bastante transparente, né? Ele está colorido, mas está transparente. Ele não está turvo. Turvo seria o contrário de transparente. E depois que nós usamos um becker desses, ele vai ficar bem sujo. O óleo adere muito na superfície do vidro. Para limpar uma vidraria, a forma mais simples é usando uma escova e detergente. Essa é uma escova especial que depois eu te mostro um detalhe muito bom nela. Mas no caso do becker, basta colocar um detergente e escovar bem. Depois você vai enxaguar com a água em abundância, mas o ideal é você escovar, enxaguar, escovar de novo, enxaguar, fazer isso umas 3 vezes, né, colocando detergente. No final você precisa enxaguar muito bem, porque o detergente ele adere também bastante na superfície do vidro. E eu vou te mostrar isso agora. Ó. Quando nós colocamos água em um vidro que não foi perfeitamente enxaguado, dá para ver as bolhas do resíduo de detergente que ainda manteve aderido na superfície do vidro. Então, nesse caso, você precisa enxaguar mais. Dá trabalho fazer isso. Em casa mesmo é comum você pegar um copo com água e às vezes você vê essas bolinhas ali.
Isso mostra que faltou enxágue. Aqui dá para ver que depois de bem enxaguado não aparece mais bolhas e o enxágue está bom. Então nós finalizamos a limpeza enxaguando 3 vezes com água destilada. Isso é importante para eliminar o resíduo dos sais que tem na água de torneira. E aqui nós estamos usando um outro material de laboratório que se chama piceta. E é esse recipiente que tem esse bico curvo que ajuda muito nós darmos um esguicho de líquido nas vidrarias. Em geral, uma piceta se coloca com água destilada ou às vezes também acetona ou etanol. Depois desse enxágue, é deixado esse material para secar e aí ele vai estar perfeitamente adequado para um outro uso. Agora, em relação a essa escova, esse detalhe aqui é muito interessante. Se você fosse limpar um balão redondo, você pode ver que ia ser difícil para fazer a limpeza da lateral interna dele. É por isso que essas escovas são flexíveis e você pode dar a forma mais adequada para elas dependendo do formato da vidraria que você precisa limpar. Aqui, por exemplo, essa dobra aqui ajuda bastante a atingir essa lateral do balão. Aqui eu vou forçando e vou tentando tirar o material à medida que eu for colocando detergente e água, é claro. Aqui eu quero te mostrar só a questão do formato. Esse vídeo ele é parte de uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui para o canal e em breve nós vamos estar publicando as continuações. Um grande abraço a todos e muito obrigado por assistir esse material.